Olá, alunos dos nonos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Vejam só, pessoal, hoje vamos estudar radiciação, né? A introdução ao estudo dos radicais, entenderam? Então vamos lá. A introdução à radiciação, o estudo dos radicais, é um assunto bastante extenso e é necessário que vocês prestem muito bem atenção. Tá ok? Então vamos lá. Começando, temos assim. Sabemos que a raiz quadrada de alguns números, né, é fácil identificar. Mas quando a gente chega a identificar algumas raízes, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, né? Então é aí que a gente vai estudar os radicais. Preste bem atenção. A raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? Por que é 5, professor? Porque tanto 5 vezes 5 é 25, certo? Ou também podemos dizer que porque 5 elevado ao quadrado também é 25. De acordo do que a gente viu. Radiciação é um processo inverso da potenciação. Então, portanto, raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 elevado ao quadrado é 25, certo? Temos aqui raiz cúbica de 8. Aí a gente vai ver, ó. Aqui eu tenho esse númerozinho aqui, ó, 3. Então, raiz cúbica de 8 vai ser, vou dizer aqui, 2. Aí você pergunta, 2, professor? Por que 2? Porque, ó, a gente vai ter aqui, ó, porque temos que 2 elevado ao cubo é igual a 8, tá certo? Aí você diz, por que 2 ao cubo? Por quê? Porque, veja, se eu tenho esse número aqui, eu vou ver qual a raiz de 8? Um número que é elevado a esse númerozinho 3 vai ser igual a 8, ok? Raiz quarta de 16. Na raiz quarta de 16, vamos ter aqui 2 elevado, né? 2. Por que 2? Porque raiz quarta de 16 vai ser 2. Porque, tá? Você vai ter aqui que 2 elevado à quarta potência é igual a 16. Concordam? Então tá aí a raiz desses números. Então vamos estudar ele mais especificamente. Vejam só, a definição de radiciação. Radiciação, a gente temos aqui que a definição, sendo A e B números reais positivos e N um número inteiro maior que 1, temos por definição que a definição de radiciação é raiz de A, né? Esse N aqui que está aqui, ó, raiz de um determinado número A é igual a B. Isso implica dizer que B elevado àquele númerozinho lá é igual a A. Então, ó, veja só o que eu mostrei aqui. Então, 2. Qual a raiz cúbica de 8? 2. Por quê? Porque 2 elevado ao número que ele tiver aqui, ó, certo? É igual a 8. Por que a raiz quarta de 16 é 2? Porque 2 elevado a esse número aqui, né, é igual a 16. Então, vejam só, esse número, essa é a definição de radiciação. Então, essa definição, ela é dada dessa forma aí para vocês. Vocês vão entender melhor porque aqui estão com letras, né? Mas vamos transformar isso em números. Temos aqui os elementos dos radicais. Os elementos dos radicais o sinal, esse sinal aqui, né? Que a gente chama geralmente de raiz, ele não é a raiz, tá? Ele não é raiz, ele é sinal do radical, tá certo? Esse é o sinal do radical. Então, esse sinal do radical é representado pelo, né, que a gente é conhecido como raiz. Aí, ó, sinal do radical. N, né, aquele N que a gente estamos vendo ele aqui, ó, ele é o índice do radical. O A
que é o elemento que está dentro do sinal do radical, ele é chamado de radicando. E justamente o B, né, que a gente estamos vendo aqui, o B é a raiz. Então, raiz é o resultado. Resultado raiz é o que a gente encontra. Então, os elementos dos radicais é sinal do radical, N, que é o número que vai estar aqui, ó, é o índice do radical, o A, o elemento que está dentro do sinal do radical, é radicando, e B é chamado de raiz. Observe, quando o índice é 2, isso aqui é uma observação importante, viu? Quando o índice é 2, usualmente não se escreve. Veja só, raiz quadrada de 9. Não preciso colocar esse índice aqui, ó, para identificar que a raiz é quadrada. Se eu não usar, também está correto. Então, você vê que não se usa raiz quadrada. É o mesmo que a gente viu aqui em cima, certo? Ó, raiz de 25, o índice aqui é 2, só que não se coloca, tá certo? Raiz quadrada de 15, a mesma coisa. Então, raiz de 15. A gente sabe quando não tem um índice, o índice é 2, ok? Então, temos aí essa parte da definição. Vamos ver essa outra parte que ele fala raiz de um número real. Então, na raiz de um número real, temos aqui índice par. Então, quando o índice é par, se n é par, todo número real positivo tem duas raízes. Então, toda vez que o n, que será o índice do radical, ele for par, todo número real positivo vai ter duas raízes. Então, vamos ter aqui, ó. No caso, a gente tem aqui raiz menos 7 elevado ao quadrado é igual a 49. Mais 7 elevado ao quadrado é igual a 49. Então, raiz de 49 é mais ou menos 7. Por quê? Porque se lembra aquela propriedade da potência que diz toda potência, né, de expoente par, o resultado é positivo. Então, não interessa qual sinal esteja dentro do parênteses, o resultado é positivo. Menos 7 ao quadrado é 49. Como também mais 7 ao quadrado é 49. Portanto, raiz de 49 ela é mais ou menos 7. Tá certo? Ela é mais ou menos, ela pode ser positiva, ela pode ser negativa, tá certo? Então, como o resultado de uma operação deve ser único, generalizando, podemos convencionar que a raiz de 49 é igual a 7. Menos raiz de 49, a gente aqui, ó, repete o sinal, esqueci de colocar o sinalzinho aqui, ó, repete o sinal de menos e coloca menos 7, tá certo? Exemplos, ó. Raiz de 25. Raiz de 25 é 5. Raiz quadrada de 25. Menos raiz de 25. Repete o sinal, ó, menos 5. Letra C. Raiz quarta de 16. A raiz quarta de 16 é 2. Tá certo? Menos raiz quarta de 16. Repete o sinal, menos 2. Observação importante. Vamos ver essa observação importante aqui. Não existe raiz real de um número negativo se o índice do radical for par. Então, não existe raiz de número real negativo se o índice do radical for par. O que é que eu quero dizer? Você está vendo aqui na letra A que existe a raiz quadrada de 25. Menos raiz de 25, tem um sinal antes, ó, repete o sinal de antes, menos, e a raiz de 25 é menos 5. Agora, jamais vai existir isso aqui. Se eu colocar aqui para vocês dessa forma, né? Eu vou ter aqui, ó, menos raiz de 16, a raiz de menos 16. Não existe, porque não existe raiz quadrada de um número negativo. Então, isso aqui a gente coloca, ó, isso aqui não existe. Esse é ao contrário, significa não existe, tá certo? Agora, qual a diferença, professor? Não existe esse. Mas se eu colocasse esse aqui, menos raiz de 16, aí existe, porque o sinal vem fora do radical. Então, aqui seria menos 4. Não é assim? Tá certo? Então, dessa forma aí, é esse primeiro caso. Então, temos índice par, se n é par, todo número real positivo,
tem duas raízes, ok? Vamos ver agora quando o índice for ímpar. Se o índice ele for ímpar, a gente vamos obter da seguinte forma. Índice ímpar. Se o índice é ímpar, se n é ímpar, cada número real tem apenas uma única raiz. Então, se ele tem apenas uma única raiz, vamos ter aqui, ó, se n é ímpar, cada número real tem apenas uma única raiz. Raiz cúbica de 8. Ora, raiz cúbica de 8 vai ser 2. Agora, por que 2? Lembre-se, porque 2 elevado ao cubo é igual a 8. Raiz cúbica de menos 8. Aí você me pergunta, professor, o senhor acabou de dizer que não existe raiz de número, negativo quando o índice é par. Mas agora o índice aqui é ímpar, gente. Se o índice é ímpar, existe raiz de número negativo. Tá certo? Então isso aqui vai ser menos 2. Por quê? Porque você vai ter aqui, ó. Vamos ter, porque menos 2 elevado ao cubo é igual a 8. Tá certo? Então existe. Temos a letra C, raiz quinta de 1. A raiz quinta de 1 é 1. Tá certo? Na letra D, menos raiz quinta de menos 1. Existe raiz, que vai ser, ó, menos 1. Por quê? Porque, tá certo? Porque a gente vamos ter que menos 1 elevado à quinta potência é igual a menos 1. Expoente ímpar, conserva o sinal da base e resolve, tá certo? Então, ó, a letra C, raiz quinta de 1 é 1. Por quê? Porque a gente vamos ter aqui que 1 elevado à quinta potência vai dar 1. Então, precisam saber isso aí. Quando o índice é par, todo número real positivo tem duas raízes. Ela pode ser raiz negativa ou raiz positiva. Se o índice se n é ímpar, cada número real tem apenas uma única raiz. Um resumo para você entender. Radicando positivo, raiz positiva. Radicando negativo e índice ímpar, raiz negativa. Tá certo? Então tá aí, esse é o assunto e a introdução de radicais, certo? Introdução de radiciação, que é o estudo dos radicais, ok?